Fala, meus amigos, vamos aqui a nosso radar da semana, já ia falar nossa análise, nosso radar da semana. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Lembrando, o radar da semana agora é disponível para quem é DV Comunidade, então espero que vocês aproveitem bastante. Vou falar sobre Ibovespa, falar aqui também sobre o S&P 500, dólar, Petrobras, Vale, DI, setor de consumo, petróleo, minério, setor de energia, financeiro, materiais, imobiliário, enfim, a gente tem uma noção do que a gente tem para essa próxima semana. Tem setor aí que gerou uma sinalização bem interessante nessa semana, e lembrando do que eu comentei na semana passada, vocês vão lembrar quem acompanhou o radar da semana. Vamos lá, vamos começar então esse radar da semana, falando aqui primeiramente do Ibovespa, que fechou a semana em alta de 0,43%, se sustentando em cima dessa média aqui do gráfico semanal. Mas ainda respeitando essa linha de tendência aqui de baixa. Então o Ibovespa precisa romper esse patamar. Ele se sustentou em cima do suporte da média, mas fez um candle descendente, máxima e mínima inferiores ao candle anterior. Então isso aumenta a probabilidade da gente poder ter algo para baixo. O que aumenta essa chance? Perder essa mínima. Se oscilar abaixo dessa mínima, confirma um movimento de baixa no gráfico semanal e aumenta a chance de a gente caminhar aqui para essa região. Então vai ser muito importante, mesmo que perda essa mínima, venha perder essa mínima aqui, a gente tenha uma sustentação do índice em cima de 126,740. Importante se manter acima desse patamar. Mais relevante ainda seria o quê? A gente ter o índice rompendo não só essa máxima, mas essa aqui, ó, que é a região de 130 mil pontos, basicamente. Dá para ver pelo gráfico diário que a gente ainda está dentro no movimento mais lateral, se sustentando em cima da média, aqui respeitando essa região aqui. Enfim, importante se manter acima desse patamar para manter o viés, a expectativa da gente fazer isso aqui e gerar um fundo lá no gráfico mensal. Então, isso que seria mais interessante. Então, em termos de tendência de prazo maior, médio a longo prazo, a gente segue com a probabilidade maior do índice conseguir romper esses 130 mil pontos. Então, focaria um pouquinho mais de olhar para a ponta compradora. Então, se o que começa a trazer pelo menos uma chance de aumentar essa correção no tempo ou no preço é o índice retornar para baixo desse patamar aqui, ó. Se retornar para baixo desse patamar, aí sim a gente tem um sinal um pouquinho mais negativo para o Ibovespa, falando em termos de curto prazo. No dólar, nós tivemos aí uma semana negativa, uma semana em queda de 1,32%, ainda dentro de um contexto mais positivo e respeitando essa zona de resistência. Então tem um patamar aqui mais acima também em termos de resistência, bateu, não fechou acima, veio perdendo força, se sustentou em cima de um nível de suporte, mas para gerar realmente algo mais relevante para baixo, dólar abaixo dessa região aqui, 5.007, que é o patamar do gráfico diário aqui, perder esse último fundo aqui que antecede a máxima da tendência de alta anterior de curto prazo, que foi atingida aqui. Então, enquanto tiver todo o movimento aqui para baixo, dentro de um processo aqui, dentro desse grande movimento de subida, ainda estamos dentro de uma estrutura de alta, mas o fato é que vem perdendo força, perdeu ali, fechou para baixo desse candle que não confirmou ir para cima, fechou abaixo do gap. Então, enquanto não gerar nada para baixo, para cima, desculpe, segue aí apontando para testar efetivamente região, principalmente dos 5.080 pontos, região mais importante de suporte. Para o dólar gerar uma expectativa maior de subida, o que precisa fazer? Começar a semana aí já, ou a segunda ou terça-feira, gerando um candle aí, fechando acima da média, até acima da máxima do candle anterior, com nova máxima na sequência. Aí sim a gente teria uma expectativa maior de subida para o dólar, para focar aí mais, por exemplo, em operação de compra, de day trade, acima de todo esse patamar aqui, ó. A região ali em torno dos 5.140 pontos. Dólar acima desse patamar tende a favorecer muito mais operações de compra, pensando aqui na faixa 5.170, 5.185, até mesmo lá no patamar mais acima dos 5.200. Enquanto não fizer isso, movimentações para cima aí no decorrer da semana com topo descendente no gráfico de 30 minutos principalmente, focam em trabalhar mais na venda de day trade no dólar, sabendo que o principal nível de suporte está na faixa dos 5.080 pontos. DI terminou aí a semana
terminou a semana de forma positiva, gerando um fundo ascendente. Então, enquanto não fizer nada diferente do que temos aqui, segue apontando mais para cima. Resistência mais relevante aqui pelo gráfico semanal, 11,03 e depois 11,29. Esses são os níveis aqui que eu considero mais relevantes em termos de resistência. Para o DI gerar realmente um sinal mais negativo, de que tende a voltar aqui a apontar para essa região dos 9,90 ou mesmo para baixo ali na faixa dos 9,50, é um fechamento de uma semana para baixo das duas médias aqui com nova mínima na sequência. Enquanto isso não acontecer, seguimos dentro de um viés mais de alta, apesar da alta, olhando para um gráfico aqui diário, ó, dando até um zoom, tá bem fraquinho, hein? Não tá nada tão relevante assim para cima, mas de maneira geral vem subindo, não tem sinal de baixa ainda, mas esse movimento de subida não me agrada muito não em termos de expectativa, né, de força por parte dos compradores. Eu não consigo ver isso aqui agora no DI. Seguindo aqui para falar, terminei que não abri aqui o gráfico do S&P 500, vou abrir aqui agora. Deixa eu abrir aqui agora o gráfico do S&P 500, carregando aqui a plataforma. Deixa eu tirar isso aqui, colocar aqui o gráfico do S&P 500, aqui na realidade nessa configuração, S&P 500, aí nós temos aqui a configuração do S&P 500 mensal, anulando o sinal de baixa no gráfico mensal do S&P 500, conseguiu reverter o sinal de baixa, indo para um gráfico semanal, semana boa, alta de 1,54%, a gente teve isso aqui, esse rompimento, retomada da máxima histórica, segue em tendência de alta, nenhum sinal de baixa, primeiro sinal de baixa, semana que vem, essa próxima semana, dia 20, amanhã, dia 20 até o dia 24, oscilar aí abaixo dessa mínima dessa última semana que ficou em 5.211, isso traria um aspecto de falso rompimento de topo anterior. A tendência de alta no gráfico diário, no gráfico semanal e no gráfico mensal, ou seja, todas as tendências alinhadas basicamente para cima. Agora, em termos de curto prazo, para gerar compra mais interessante, S&P 500, fizer isso aqui, gerar sinal de alta na sequência seria muito bom, tende a gerar diversas oportunidades lá dentro da Bolsa Americana. Então, é importante o S&P não voltar mais para baixo desse gap de alta, que também tem esses topos anteriores, e a média móvel se aproximando daqui, média móvel exponencial de 10 períodos, ou seja, ideal que se mantenha acima dos 5.246 pelo gráfico diário e não volte para baixo dos 5.211 pelo gráfico semanal, mas lembrando, tudo alinhado para cima aí no S&P 500. No petróleo, a semana terminou aí de forma positiva, tentando se recuperar para testar aí a região dos 84,50, 85, 86 dólares, onde tem resistência no gráfico diário. Aqui veio para baixo dessa região que eu estou colocando aqui em azul, que na verdade vou até passar aqui em vermelho. Deixa eu até colocar aqui em vermelho. Isso aqui, essa região ali para trás que era fundo, topo, bateu, não conseguiu subir, ficou aqui de lado, depois rompeu. Aí depois que rompeu, era para funcionar como suporte, não funcionou. Então é uma região de avaliação. O que seria bom em termos de gerar uma expectativa um pouquinho mais positiva para o petróleo? Superar a máxima dessa última semana, ou seja, superar 83,75 e terminar essa semana fechando acima da média móvel exponencial de 10 dias. Isso seria um sinal mais positivo. Olhando para o gráfico diário, para mostrar o que é ver o petróleo vir aqui para cima dessa região de fundo anterior, 84,50 a 85 dólares ali em torno, e depois proporcionar sinalizações de alta acima desse nível de preço. Por enquanto, a subida que esse movimento, após testar esse suporte aqui, é algo parecido que aconteceu aqui para trás. Ficou aqui de lado, aqui também está de lado. Em termos de simetria, a expectativa seria fazer isso aqui, para baixo. Simetria aqui, pegando o que aconteceu aqui para trás. E aí seria replicar isso aqui, um espelhamento aqui para baixo. Mas ainda não tem esse sinal de baixo. Está aqui dentro do movimento de subida, podendo romper a máxima dessa última semana. Mas o desafio maior é aqui, essa região, para gerar uma expectativa mais positiva, inclusive apoiando pelas operações aí em Petro, ou seja, Prio, 3R, enfim. Inclusive tem uma análise especial de 3R dentro do meu canal, aqui no meu canal. O minério terminou aí a semana apresentando aqui uma
leve alta de 1,18%, está entre as médias, mas lado positivo, subiu forte, 3 semanas de forma lateral se sustentando em cima dessa média. Então mantém uma expectativa mais positiva. Olha o gráfico diário. Conseguiu gerar um sinal de alta depois de testar a zona de suporte, fecha aqui, supera a máxima desse candle, estamos dentro de um movimento de subida. Então a expectativa é de romper essa região e caminhar para um próximo nível de resistência lá na faixa dos $125. Essa seria aí a expectativa para o minério. Para mudar essa expectativa, perder a mínima desse fundo na casa dos 113,15. E partindo aqui para a gente falar justamente, depois de falar de petróleo e minério, vamos olhar para os dois ativos aqui que estão mais correlacionados a essas duas commodities. Petrobras teve uma semana péssima, uma semana aqui com queda de 11,76%, então uma queda realmente muito acentuada, fechamento abaixo da média, uma única barra perdendo as mínimas das 3 últimas semanas, voltando a fechar abaixo da mínima do topo anterior, enfim, vários sinais negativos que aumentam a probabilidade de ter algo mais para baixo, de testar seus próximos níveis de suporte. Quais são esses próximos níveis de suporte? Primeiramente, olhando para a retração, o principal deles está em 36,03. Já fechou até abaixo da retração de 50% em uma única semana aqui de correção. Então, desculpa, aumentou muito a chance de poder testar essa zona de suporte. Só um minutinho. Beleza. Então aqui aumentou a chance de testar esse patamar. O próximo nível de suporte aqui pelo gráfico semanal seria lá na faixa dos R$ 33,60 após os R$ 36,00. Na realidade, nessa faixa de suporte aí da Petro, então o cenário da Petro de maneira geral ela está mais negativo falando de curto prazo, mas a tendência de médio a longo prazo ela é de alta. Só que, poxa, então já vou entrar comprando Petro aqui, eu não vejo ainda um motivo claro, uma sinalização clara para ter um movimento forte para cima. Então, olhando aqui em termos de estratégia, pensando num prazo maior, eu aguardaria algum sinal de enfraquecimento aqui desse movimento para gerar algum sinal de alta mais dentro dessa região para baixo dos 36, mais próximo dos 33,60. Por quê? Porque olhando aqui, vou tirar aqui esse Fibonacci, olhando aqui o gráfico mensal, ó, seria lá testar efetivamente a média desde o último teste que foi aqui lá em maio do ano passado. Faz um ano aqui que testou essa média. Não tem necessidade de testar novamente agora, mas ainda é algo que pode acontecer. Faz um teste aqui, faz algo nesse sentido aqui. Mas o fato é, no gráfico diário, já entraria comprando a Petro aqui? Já chegaria e compraria a Petro aqui na superação de máximo? Não, falando de curto prazo, não. Basicamente, a tendência já ficou apontando um pouquinho mais para baixo, apesar de a gente não ter aí nenhum pivô de baixo ainda, não fez algo assim, mas está dentro de um viés de baixa para testar os próximos níveis de suporte. Aqui no diário já vai ficar aquela região dos 36 por aqui, e aqui mais abaixo, antes daqueles 33,60 que eu já comentei no semanal, essa região aqui é uma região também importante, mais por volta dos R$35. Então, para buscar alguma entrada dentro de um viés de baixa de curto prazo da Petro, eu aguardaria algum sinal de alta por aqui. É o que chamaria atenção para buscar alguma compra em cima de PETR4. E se ela subir de maneira mais fraca, se for para fazer compra aqui na superação, eu colocaria pouco capital, porque o risco é maior. E para buscar alguma entrada a favor desse viés de baixa, tentou subir de maneira fraca, fez topo descendente, aí sim, no gráfico diário, ficaria mais interessado em venda. Na Vale 3, a semana foi boa, inclusive o último pregão, né? Semana foi boa, reverteu um sinal de topo ali, bateu na média e voltou a subir, fechando acima desse patamar, fechando acima dos R$65. Beleza, então criou-se a expectativa de poder ter algo mais acima. E falando de algo mais acima, eu fiz uma análise especial também desse ativo. Algo mais acima, a gente está falando aqui de poder buscar, primeiramente, um desafio no 66,60, 70, 65, retração de 50%, segundo desafio na faixa 68,50, muito próximo dessa região aqui de fundo anterior, que é visível tanto pelo semanal quanto também pelo gráfico diário. Então, expectativa maior dessa ação ganhar força aí para cima. Se eu replicar toda essa correção que ela fez aqui, ó, no gráfico diário e expandiu, 66,95 é a projeção inicial de alta. Segunda projeção na faixa de R$68, enfim, aquele 68,50, tem um topo passando por aqui. A expectativa positiva. Para quem entrou comprando papel, eu deixaria o stop um pouquinho aqui abaixo da mínima desse candle aqui da quinta-feira. Tá? Deixaria pelo menos mais bem protegido, abaixo da região de topo, abaixo da região da média móvel exponencial de 10 períodos. Então é isso que eu
deixaria aí a Petro, não, a Vale fluir a favor aí dessa nova tendência de alta de curto prazo. Lembrando, para mudar essa expectativa positiva da Vale, agora ela teria que voltar para baixo. Para mudar essa tendência de alta de curto prazo, a Vale teria que voltar para baixo de R$ 63,46. O setor de consumo fez uma alta muito boa na semana, ó. Veio para gerar um topo descendente, reverter esse topo descendente, criou-se uma expectativa de efetivamente brigar aqui nessa região de resistência, começando principalmente na faixa dos 2.920, até um patamar, um máximo ali na faixa dos 3.000 pontos, região de 3.000 pontos. Então, essa é a região de desafio para o setor aí de consumo. Mas foi bom o que aconteceu, ó, o gráfico diário gerando até o pivôzinho de alta, fez um fundo ascendente, gerou pivô de alta, desafio justamente aí um pouco mais acima, para quebrar a estrutura de baixo do gráfico diário, oscilar acima desse patamar aqui. O fato é, na semana, corrigiu, gerou sinal de alta, foco em compra dentro aí do setor de consumo. O setor que mais gerou um sinal positivo, na minha opinião, nessa semana foi o setor de energia. Por quê? Porque ele conseguiu quebrar esse movimento aqui, que eu até comentei que era o setor que daria para ficar um pouquinho mais atento, para quem lembra do último radar, na questão de um fundo ascendente, porque assim, a gente está dando um movimento de subida, gerando um candle de baixa, se ficar de olho num fundo ascendente aqui no gráfico diário, aumentaria a probabilidade de subida. Olha o que aconteceu, gerou justamente o sinal de fundo aqui no gráfico diário, fundo ascendente, ao testar esse patamar aqui de suporte e disparou aqui para cima. Beleza, pivô de alta, quebrou a estrutura de baixa, quebrou esse movimento aqui. Da mesma forma, poxa, o Dalton, mas gerou um sinal de baixa aqui, beleza, mas dentro do setor, as empresas aí do setor de energia, gerou sinal de alta aí no decorrer da semana, fundo ascendente, pivô de alta, focaria um pouquinho mais em compra dentro aí do setor. O setor financeiro conseguiu fechar em alta de 1,84%, mas ainda entre as médias. Para o setor gerar algo realmente mais positivo, acima dessa região aqui, ó, falando do índice em si, acima da região dos 13.050 pontos. Aí indo para o gráfico diário, que é isso aqui, ó. Se o setor conseguir, ó, tá aqui enrolado entre as médias, não seria aquele setor que eu daria um foco tão grande no primeiro momento, tá? Que me chamaria mais atenção para compra. Mas se o setor gerar algo assim, ó, aí eu me interessaria mais para compra dentro do setor. Falando de maneira geral, tá? Pode ter algum outro ativo que esteja gerando uma sinalização bem interessante para compra. O meu foco aqui está falar do setor de maneira geral, através aí do índice que está na B3. Setor de materiais, a gente está aqui mais fraco, mesmo com a alta de 1,82%, ainda dentro daquele grande candle de baixa, ainda dentro de um contexto um pouquinho mais negativo, na minha opinião, enrolado aqui, ó. E falando só do setor de energia novamente, só um detalhe aqui, ó, que eu me lembrei de falar aqui, mensal, gerando fundo ascendente. O que eu estou falando para o Ibovespa, ó, vai lá, Ibovespa, rompe os 130 mil pontos para gerar também um fundo ascendente. O setor de energia já fez isso aqui, ó, algo bom. Indo aqui, então, novamente, setor de materiais, mais fraquinho, enrolado ali no gráfico mensal, média móvel praticamente flat, né, andando de lado. Pelo gráfico diário, enfim, nada muito relevante, ficou enrolado por aqui, gerou um fechamento para baixo da média, com nova mínima, olharia um pouquinho mais dentro desse setor para venda. Tá? A gente está falando aí de a própria que está aqui dentro, Vale, Suzano, Klabin, enfim, tem outros ativos aí dentro do setor a siderurgia, só que Vale, por enquanto, não tem essa sinalização, né? Teria que reverter aquele grande candle de alta aqui gerado lá na sexta-feira. E o setor imobiliário também, olha aqui, ó, entre as médias, aquela região ruim, para gerar algo positivo, pelo menos que aumente a expectativa de subida, ó, essa região de fundo aqui anterior, está brigando justamente nela. Rompeu aqui essa região, aí sim a gente aumenta a chance não só de testar esse patamar, mas de vir aqui, ó. Aqui é o principal nível aqui em termos de quebrar a estrutura de baixa. Mas olhando para o semanal, ó, aqui está no ponto muito importante. Por isso que se romper essa máxima, aumenta a probabilidade de ter algo maior para cima em busca dessa região. É isso, amigos. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Espero que tenha sido bem interessante aí esse radar da semana, dando um direcionamento em termos de setor, em termos aí do Ibovespa, do S&P. Enfim, estarei acompanhando de perto aí com vocês junto à análise de fechamento do pregão, junto ao meu perfil no Instagram. Aproveite ao máximo, deixe seu like, deixe seu joinha, recomende esse conteúdo ou o canal aqui, o canal da Dalton Vieira, investe para seus amigos ou pelo menos um familiar, ou pelo menos um amigo, um colega que seja interessado no mercado financeiro. Agradeço demais, muito conteúdo de aprendizado e uma excelente semana para você.